3. A experiência psicanalítica lança um único raio de luz nessa escuridão. Há muita semelhança entre a relação das crianças com os animais e a dos primitivos. A criança não mostra ainda nenhum traço de arrogância que leva o homem adulto civilizado a desenhar uma fronteira nítida entre a sua natureza e a dos outros animais. Sem hesitação, a criança vê o animal como seu igual. No franco reconhecimento de suas necessidades, sente-se talvez mais próxima do animal que da pessoa adulta, que provavelmente lhe parece um enigma. Nesse bom entendimento entre a criança e o animal, ocorre às vezes uma singular perturbação. A criança começa de repente a temer uma determinada espécie animal e evitar o contato ou a visão de todos os indivíduos daquela espécie. Produz-se o quadro clínico de uma zoofobia, uma das mais frequentes enfermidades psiconeuróticas dessa idade, e talvez a primeira delas. Geralmente, a fobia diz respeito a bichos pelos quais a criança demonstrou vivo interesse até então, nada tendo a ver com aquele indivíduo. Os animais passíveis de ser objeto de fobia não são numerosos nas condições de vida das cidades. São cavalos, cães, gatos, mais raramente pássaros, e com notável frequência, bichos pequenos, como besouros e borboletas. Às vezes, animais que a criança conhece apenas de livros ilustrados e de fábulas que ouviu tornam-se objeto de medo absurdo e desmedido que aparece nessas fobias. São raras as ocasiões em que sabemos como se deu uma escolha insólita do animal que provoca o medo. Devo a Carl Abraham a comunicação de um caso em que a criança mesma explicou o medo de vespas pelo fato das cores e listas do corpo da vespa lhe lembrarem o tigre, o qual se devia temer pelo que sabia. As zoofobias das crianças ainda não foram objeto de uma cuidadosa investigação psicanalítica, embora muito a mereçam. As dificuldades em analisar crianças de tão pouca idade são talvez o motivo dessa omissão. Não se pode afirmar, então, que conhecemos o sentido geral dessa enfermidade, e sou de opinião que ele não se revelaria unívoco. Mas alguns casos dessas fobias, referentes a animais grandes, mostraram-se acessíveis à análise, e assim entregaram ao pesquisador seu segredo. Foi o mesmo em cada caso. Quando as crianças examinadas eram meninos, o medo concernia o pai, no fundo, tendo sido apenas deslocados para o animal. Todo aquele com experiência da psicanálise já viu desses casos e deles adquiriu a mesma impressão. No entanto, posso referir-me a poucas publicações detalhadas sobre o tema. É um acaso da bibliografia do qual não se deve inferir que só podemos basear nossas afirmações em observações isoladas. Mencionarei, por exemplo, um autor que se ocupou judiciosamente das neuroses infantis, o Dr. Wolff, de Odessa. Ele relata o caso de um garoto de 9 anos de idade, que sofreu de uma fobia de cachorros quando tinha 4 anos. Ao ver um cachorro passar na rua, ele chorava e dizia, gritando: "Não me pegue, cachorro, eu vou ser bonzinho." Por ser bonzinho, ele entendia não tocar mais violino, masturbar-se. O mesmo autor explica que sua fobia de cachorros é, na verdade, o medo do pai deslocado para os cachorros, pois a singular declaração "vou ser bonzinho cachorro", isto é, não vai se masturbar, refere-se propriamente ao pai que proibiu a masturbação. E numa nota ele acrescenta o seguinte, que combina com minha observação e, ao mesmo tempo, testemunha a frequência de tais experiências. Creio que essas fobias, de cavalos, cachorros, gatos, galinhas e outros animais domésticos, são tão difundidas na infância quanto o pavor noturnos, e na análise, quase sempre se mostram como um deslocamento do medo a um dos pais para os animais. Quanto à fobia de ratos, que é tão difundida, não posso afirmar que tenha o mesmo mecanismo. No primeiro volume do Anuário de Pesquisas Psicanalíticas e Psicopatológicas, publiquei a análise da fobia de um garoto de 5 anos, que o pai do pequeno paciente havia colocado à minha disposição. Tratava-se de um medo de cavalos, em consequência do qual o menino se recusava a sair às ruas. Ele expressava o temor de que o cavalo entrasse no aposento e o mordesse. Verificou-se que este seria o castigo por seu desejo de que o cavalo caísse, morresse. Depois que o medo do garoto ao pai foi afastado, assegurando-lhe repetidamente que não havia razão para isso, percebemos que ele estava às voltas com desejos que tinham por conteúdo a ausência, partida, morte do pai. Ele enxergava no pai, como claramente dava a entender, um concorrente no favor da mãe, para a qual se dirigiam, em vagos prenúncios, os seus desejos sexuais nascentes. Achava-se, portanto, na típica postura do filho homem em relação aos pais,
que denominamos complexo de Édipo, e na qual vemos o complexo nuclear das neuroses. O que aprendemos de novo na análise do pequeno Hans é o fato, valioso para o totemismo, de que, em tais condições, a criança desloca, do pai para o animal, uma parte de seus sentimentos. A análise mostra as vias de associação pelas quais se dá esse deslocamento, tanto as de conteúdo significativo como as casuais. Também permite perceber seus motivos. O ódio que vem da rivalidade pela mãe não é capaz de difundir-se sem entraves na psique do garoto. Tem de lutar com o afeto e a admiração que sempre existiram pela mesma pessoa. O menino se acha numa atitude emocional dúplice, ambivalente, perante o pai e procura alívio nesse conflito de ambivalência, deslocando seus sentimentos hostis e angustiados para um sucedâneo do pai. Mas o deslocamento não pode solucionar o conflito de modo a criar uma pura separação entre os sentimentos ternos e os hostis. O conflito prossegue no objeto do deslocamento. A ambivalência passa para esse. É inegável que o pequeno Hans tem não apenas medo dos cavalos, mas também demonstra respeito e interesse por eles. Quando diminui seu medo, ele se identifica com o animal temido, dá pinotes como um cavalo e morde o pai. Em outro estágio de dissolução da fobia, não se importa em identificar os pais com outros animais grandes. Pode-se dizer que nessas zoofobias das crianças reaparecem determinados traços do totemismo em forma negativa. Mas devemos a Sandor Ferenczi a ótima observação de um caso que não seria exagero designar como totemismo positivo numa criança. É verdade que no pequeno Arpad, o protagonista do relato de Ferenczi, os interesses totêmicos não surgem diretamente relacionados ao complexo de Édipo, mas com base no pressuposto narcísico deste, o medo da castração. Quem ler atentamente a história do pequeno Hans, porém, achará também nele evidência bastante de que o pai é admirado como possuidor do genital grande e temido como aquele que ameaça o seu genital. No complexo de Édipo e no complexo de castração, o pai desempenha o mesmo papel, o de temido adversário dos interesses sexuais infantis. A castração, ou seu substituto, o enceguecimento, é o castigo com que ele ameaça. Quando o pequeno Arpad tinha 2 anos e meio, durante as férias de verão, ele tentou urinar num galinheiro, e uma galinha bicou ou quase pegou seu membro. 1 ano depois, de volta ao mesmo lugar, tornou-se ele próprio uma galinha. Interessou-se apenas pelo galinheiro e tudo o que ali se passava, e trocou a linguagem humana por cacarejos e cocoricós. Na época em que foi observado, tinha 5 anos, ele falava de novo, mas também nas conversas tratava exclusivamente de galinhas e de outras aves. Não brincava com nenhuma outra coisa, e cantava apenas canções em que havia menção de aves. Sua atitude para com seu animal totêmico era bastante ambivalente, ódio e amor desmedidos. Sua brincadeira favorita era a matança de galinhas. A matança das aves é para ele uma festa. É capaz de dançar por horas em torno dos corpos dos bichos tomado de excitação. Mas em seguida, beijava e alisava o animal abatido, limpava e acariciava as galinhas de brinquedo que ele próprio havia maltratado. Arpade cuidava ele mesmo para que o sentido de sua estranha atividade não parecesse oculto. De vez em quando, ele traduzia seus desejos da linguagem totêmica para a da vida cotidiana. Meu pai é o galo, disse numa ocasião. Agora sou pequeno, sou um pintinho. Quando eu ficar grande, vou ser uma galinha. Quando crescer mais ainda, vou ser um galo. De outra, quis comer um ensopado de mãe, por analogia com um ensopado de galinha. Era pródigo em ameaças de castração aos outros, tais como ele mesmo havia sofrido por masturbar-se. Segundo Ferenczi, não resta dúvida quanto à origem do interesse pela atividade no galinheiro. A frequente copulação de galos e galinhas, a postura dos ovos e o aparecimento dos pintos satisfaziam sua curiosidade sexual, que se dirigia propriamente à vida familiar humana. Ele havia formado seus desejos objetais segundo o modelo da vida das galinhas, quando disse a uma vizinha certa vez: Eu vou casar com a senhora, com sua irmã, minhas 3 primas e a cozinheira. Não, em vez da cozinheira, minha mãe. Mais adiante, poderemos avaliar mais completamente essa observação. Por ora, apenas destacamos 2 traços, como sendo valiosos pontos de contato com o totemismo: a completa identificação com o animal totêmico e a atitude emocional ambivalente em relação a ele. Por essas observações, nos sentimos autorizados a introduzir, na fórmula do totemismo, no caso do homem, o pai no lugar do animal totêmico.
Percebemos então que com isso não damos um passo novo ou particularmente ousado. Os primitivos mesmos declaram isso e, onde o sistema totêmico ainda se acha em vigor, designam o totem como seu ancestral e pai primevo. Nós apenas tomamos literalmente uma afirmação desses povos com a qual os etnólogos não sabiam exatamente o que fazer, e que por isso relegaram a segundo plano. A psicanálise nos adverte, ao contrário, que enfatizemos precisamente esse ponto, e a ele vinculemos a tentativa de explicação do totemismo. O primeiro resultado de nossa substituição é bastante notável. Se o animal totêmico é o pai, o teor dos dois principais mandamentos do totemismo, os dois preceitos que constituem seu núcleo, não matar o totem e não ter relações sexuais com uma mulher do totem, coincide com o dos dois crimes de Édipo, que matou o pai e tomou a mãe por esposa, e com os dois desejos primordiais da criança, desejos cuja repressão insuficiente ou cujo redespertar forma o núcleo de talvez todas as psiconeuroses. Se essa equiparação for mais que uma enganadora obra do acaso, ela deverá nos permitir lançar alguma luz sobre a gênese do totemismo em tempos imemoriais. Em outras palavras, conseguiremos tornar verossímil que o sistema totêmico resultou das condições do complexo de Édipo, tal como a zoofobia do pequeno Hans e a perversão do pequeno Arpade, envolvendo as galinhas. Para verificar essa possibilidade, vamos agora examinar uma peculiaridade do sistema totêmico, ou poderíamos dizer, da religião totêmica, que ainda não pôde ser considerada.